Hello, Godgers! Nina Dabai, e hoje vamos para mais uma série de vários vídeos que eu vou me dedicar hoje a fazer, tá? E vocês vão ver que vai haver uma mistura, tá? Entre vídeos que estão no estúdio, com as luzinhas todas bonitinhas, tal, aquele estilo Halloween, e esse estilo mais simples, como vocês estão vendo agora, tá? Por quê? Eu vou fazer as lives até provavelmente sábado, tá? Depois os meus pais vão vir para cá, então eu vou ficar sem fazer lives aí pelo menos para entre uns 10 a 12 dias, tá bom? Então, para manter assim um canal ainda ativado, eu já tinha feito alguns vídeos naquele formato do estúdio, e agora eu vou fazer mais simples e tal, para pelo menos manter aí uma média de 3 a 4 vídeos para serem divulgados durante a semana, já que eu não vou poder fazer as lives, tá bom? E o tema de hoje que eu separei, e assim, gente, é simples, vocês estão vendo que eu tô sem maquiagem, só acendi a luz ali do fundo, é desse jeito, tá? Isso aqui é eu no meu dia a dia. E para hoje, eu separei um vídeo que eu achei muito interessante, que é do Igor Pereira, e eu já falei um pouquinho sobre ele aqui no canal, tá? E eu confesso para vocês que vai ser a primeira vez que eu vou assistir esse vídeo, tá para carregar aqui, vamos ver se não vai aparecer propaganda, né? Enfim, vamos ver. Às vezes aparece, né, gente? Eu diria que esse... Pronto, não vai aparecer propaganda, então tá bom. Vamos ver, então, qual a opinião do Igor a respeito do perigo da Glenda, tá? Com essas propostas, com esses ensinamentos dela. E eu vou dar minha opinião para ver o que eu acho a respeito disso, né? Quem me conhece aqui no canal sabe que eu tô sempre no meio termo, né? Mas a Glenda também tem, mas ela tem essa parada mais de chamar o feminismo, de conciliacionismo e tal, entre os gêneros. Vamos ver o que vai sair daqui, né? feminismo que eu criei, que é o chamado feminismo conciliacionista de gênero, ele é mais um posicionamento político do que exatamente uma nova filosofia, um novo conceito de investigação. É mais um posicionamento de que a gente tem muitas coisas em comum e a gente precisa encontrar essas coisas em comum e também juntos chegarmos a algum tipo de consenso, uma solução que seja boa para ambos os lados. Aí é que tá o perigo dela. Aí é que tá o perigo dela. Olha só, vem o feminismo e modifica as leis do jeito que está sendo modificado. Aumenta penas, agora a pena do feminicídio de 20 a 40 anos. Vai aumentando e devastando, assim, o sistema legal, a favor da mulher. Cria-se um sistema, um ambiente de trabalho que pode ser melhor para a mulher do que para o homem. Isso aí ainda é polêmico. Mas cria-se um ambiente de trabalho, digamos, ótimo para a mulher, cria um ambiente legal, ótimo para a mulher. Tem-se um sistema aí que é péssimo para o homem e bom para a mulher. Agora vamos conciliar. Primeira coisa, vamos lá. Tem algumas opiniões do Igor que eu concordo com ele e tem algumas que eu discordo. Essa questão da lei, para mim, e vou ser bem honesta, eu já falei isso 1 milhão de vezes nesse canal. A questão da lei, para mim, ela é um refúgio, tá, emocional para esses caras que não têm a capacidade de se relacionar com uma mulher. Por quê? Porque nós estamos falando de masculinidade frágil, tá? Eu compreendo, por exemplo, que existam homens que tem casos na justiça, que tem problemas na justiça por causa de Maria da Penha, por causa de alienação parental e outras coisitas mais. Mas eu já conversei com pessoas da área, tá? São exceções. Tem as denúncias caluniosas como alternativa, mais o Supremo, mais o STJ, que não sei o que, tem sempre um porém, mais e por aí vai, tá? Vamos começar pelo básico. A lei é o último recurso. Tão simples quanto isso, último recurso. E o que acontece? As pessoas vão e acham que a lei se torna um primeiro recurso. Para um cara entrar numa Maria da Penha, ou numa situação de alienação parental, ou chegar no nível de denunciação caluniosa, vamos ser honestos, esse cara está errando e muito no processo seletivo de casar. O que foi no início que aconteceu com esse cara que ele não viu os sinais antes do casamento? Tá? Aí, beleza, falam que a lei é para a mulher. Claro que a lei é para a mulher. O homem é muito mais forte, muito mais viril, o homem é muito mais resistente. Se não tiver a lei da Maria da Penha, por exemplo, para segurar a onda e proteger um pouco a mulher nesse sentido, a gente tem uma situação que fisicamente o homem é muito mais forte que a mulher. Entendeu? Então, assim, a lei serve para o quê? Uma vez que aconteceu aquele ato, existe a lei para salvaguardar a situação em questão. É para isso que serve a lei. A lei é o que eles chamam no direito penal de quase a última ratio, que é a última alternativa para aquela situação que aconteceu.
tá? E nós estamos vendo isso acontecendo, né? Nós estamos vendo aí essa polêmica em torno da Cíntia Chagas, que ninguém ainda sabe o que de fato aconteceu, né? Bem aí algumas coisas falando sobre BDSM, aquela coisa toda, dos 50 tons de cinza, né? Como o pessoal gosta de falar na internet, mas ainda ninguém sabe qual que é real, quem tá certo, quem tá errado, por aí vai. Mas o ponto é que as pessoas hoje que estão questionando as leis são pessoas hoje que, devido à masculinidade frágil, e eu já fiz muita investigação aqui na própria internet, devido à própria masculinidade frágil dessa pessoa, ela usa do subrefúgio da lei para ser um gatilho na própria mente dela de tipo, eu não tenho que me relacionar com mulheres, tá? Então, assim, o que vem é uma desculpa, tá? Para no final esse cara se sentir bem em estar solteiro. E aí que mora o grande problema, porque leis e agentes externos, eles não podem ser desculpas para que o homem não vá se relacionar ou que exista essa questão do caos social. Lembrando, todos os casamentos terminam em Lei Maria da Penha? Não. Toda Maria da Penha gera denunciação caluniosa? Não. Então, de repente, para o mundo da internet, que é isso que a gente acompanha todos os dias, as exceções, elas viram regras. Aí vão ter gente que vai falar assim, mas a denunciação caluniosa não funciona. Às vezes não funcionou para 1, 2% dos casos e, de repente, é geral. A denunciação caluniosa não funciona. Porque a Lei Maria da Penha, a mulher às vezes mente. Aí, de repente, a gente pega um público de talvez mulheres que mentem usando, né, da Lei Maria da Penha, que talvez seja menos 5%, e aquilo se torna o quê? Geral. Então, são esses tipos de coisas na internet que a gente tem que tomar cuidado. Quais são as estatísticas? Quais são os dados? E, se os dados forem negativos, ok, será que não está tendo falha pelo homem em assumir a responsabilidade de que, durante o processo seletivo, ele o fez mal feito? Então, não adianta a gente sempre culpar os agentes externos. Isso, para mim, não é o cerne da questão da masculinidade. Não é isso que a masculinidade discute. Um homem de verdade não está discutindo se a mulher dele vai entrar com uma Maria da Penha ou não. Ele acerta, ele é chato, ele é enjoado numa parceira que ele quer o resto da vida dele. E faz todo o processo de uma maneira correta. E é aquela brincadeira que está rolando na internet, né? Que agora está muito em moda as pessoas ficarem falando a respeito disso. Mas antes do casamento há sinais. Então, se o homem não tem a capacidade de reconhecer sinais, então não tem que casar. Então tem alguma coisa errada nesse próprio homem que não consegue discernir uma mulher, talvez, que está dentro daqueles princípios e valores dele, daquela mulher que está fora. Entendeu? Então eu não acho que a gente tem que colocar as leis para justificar o fato da maioria dos homens preferir GP, né? Porque tem os vigião que não tem dinheiro para pagar GP. Para usar GP, para no final de conta dar a desculpa eu sou solteiro porque as mulheres não prestam que estão aí. Gente, isso não é narrativa de uma pessoa que é autorresponsável na vida. E se hoje os movimentos da masculinidade é justamente para fazer o resgate da masculinidade, o resgate começa a partir do momento que você é autorresponsável pelos seus próprios atos. Entendeu? E jogar para lei, jogar Estado, jogar a caralhada toda, isso não vai ajudar a resolver o problema. Isso, pelo contrário, você está externalizando uma coisa que é responsabilidade sua. Entendeu? Então, isso aqui tem que ficar bem claro nesse momento. Então, quando a Glenda, ela quer achar uma conciliação entre os gêneros, né, que é o objetivo dela ali, na questão política, depois que nós temos essas leis, ok, a gente pode também comunicar de uma maneira política, que talvez tenha alguns excessos por parte de leis, que talvez estejam prejudicando os homens em alguma medida. Por exemplo, talvez seja a hora da gente falar mais sobre denunciação caluniosa, ou então dar um respaldo maior e dar mais mídia para a questão da denunciação caluniosa. Qual que é a porcentagem das mulheres que estão usando a lei de uma maneira ruim, de uma maneira falsa, justamente porque quer se vingar daquele homem que ela teve o relacionamento? Também é uma outra questão. Então esse tipo de coisa tem que ser discutido. Mas vamos continuar, vamos ver mais aqui que nós temos. Aí é perigoso dela. Qual a vantagem disso? Como é que a gente vai conciliar agora?
A gente vai conciliar com essas leis, agora vamos conciliar. Porque não vale a pena brigar. Aí ela vai sendo mais perigosa do que qualquer outra feminista. Ela vai ser a feminista nota 10 mesmo. Porque ela vai buscar erradicar esse ranço com o feminismo, ela vem para cá, agora que a gente vai acolher você, olha, vamos todo mundo ficar unido e cantar a música junto, para que brigar, vamos conciliar que a gente tem pontos em comuns. Aí fica muito fácil para as feministas, né? Aí é que eu vejo o ponto dela, eu não gosto. Eu não gosto desse feminismo conciliacionista de gênero que ela colocou. Porque você vai, simplesmente, quando o negócio está pegando fogo para os homens, você vira e fala, vamos conciliar agora, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Olha, a gente tem uma porcentagem aí de traição feminina que foi ao ponto do absurdo que é a traição masculina, também não estou defendendo traição masculina, mas você tem uma traição equiparável. Nos dados, coloca só um pouquinho acima do homem em relação da mulher, é uma traição equiparável. Agora vamos conciliar. Você tem um sistema legal de divórcio que bota tudo em cima do homem. Você tem prisão por dívida civil. Você tem no Brasil prisão por dívida de alimentos. Isso é coisa que pouca gente... Pois é, mas aí vamos por partes aqui. Primeiro, eu acho que todo mundo tem ranço de feminismo, né? Eu acho que só, coitada, a Glenda nessa linha de feminismo conciliacionista, eu acho que ela é a única que fica ali, né? Mas se a gente considerar fatores como direito a voto e mulher trabalhando fazem parte dessa questão de, por exemplo, ser feminista, então até eu entro nessa linha e falo, beleza, eu sou feminista. Se eu tenho voz na internet, se eu trabalho, se eu voto, entendeu? Então eu sou feminista. Se isso for a gente entender que é ser feminista. Agora, se ser feminista é ter pelo debaixo do braço, ir para uma manifestação, colocar o peito de fora e falar sobre direitos iguais junto aos homens, então eu não sou feminista. Então eu acho que existe ali esse conceito de feminismo, uma certa dificuldade de compreensão. Estou falando como uma pessoa que, nesse sentido, não vai fazer um estudo aprofundado como a Glenda faz, tá? Tem que deixar claro, não é a minha área. Mas que existe um conceito bem negativo sobre o que é ser feminismo, do que é ser feminista, e uma pessoa chegar e falar, eu sou feminista, existe esse ranço. Muitas mulheres hoje em dia já veem essa questão do feminismo como ranço. Mas se o feminismo for direito a voto, nenhuma mulher acha que é um ranço ter direito a voto. Assim como nenhuma mulher acha que é ranço o direito dela de poder sair de casa cedo para trabalhar, para poder pagar os boletos, né? Então essas duas coisas têm que ficar claras. Sobre a questão da prisão civil por não pagar por não pagar os alimentos, né? A pensão alimentícia. É o óbvio, né, gente? Porque se um cara separa da mulher, a mulher ficou com a guarda, o cara não vai ajudar na criação do filho, dando a pensão socioafetiva, eu acho que é o limite do limite de ser um homem bosta na sociedade. O cara foi lá, pegou, fez filho, é ótimo, né? Filho veio. Filho é o quê? Responsabilidade. O cara tá com mulher, depois separa. Beleza. Aí ele vai virar as costas pro filho que é dele, que é da genética dele. Aí beleza, não, tem que pagar a socioafetiva, senão vai ser preso. Mas poxa, é o filho dele, caralho, o que acontece com esses homens que não pagam a pensão para um filho que é dele, fruto dele? Então isso para mim é o cúmulo do cúmulo. Quando eu acabo descobrindo que tem caras que eles não pagam pensão porque ele é um bosta, porque não tem outra coisa para se falar. Vai capinar, nem que se... é alimento na boca do seu filho. É a sua cria, é seu DNA, sua genética. Ah, mas é porque tem aqueles que vão morar junto, que não sei o quê, que depois tem que pagar. Ok, isso é uma outra coisa. Mas mesmo o cara, quando ele vai morar junto com a mulher, que ele aceita morar com a mulher, ele já sabe que a mulher tem filho, entendeu? Fora isso, gente, pelo amor de Deus, tá parecendo que tá tratando homem aqui como se fosse uma criança. Entendeu? Aliás, eu tô um pouco de saco cheio quando eu vejo até nego falando de direito de homem. Que caralhada é essa? Desde quando? Ninguém mais aguenta isso. É direito de indígena, de negro, de mulher. O que mais? De pobre, agora vai ser de homem também? Até os homens estão entrando nesse coletivismo.
Realmente, cadê a masculinidade? Agora tudo agora vai ficar coletiva? Acho isso um absurdo, mas enfim. Acho que é o mínimo um homem pagar para alimentar a boca do filho, que é o DNA dele. Gente, isso aí, se vocês quiserem buscar biologia evolutiva, é o mínimo. Mulher engravida, amamenta, tem que cuidar. Às vezes a criança só sai do seio do lar depois dos 10, 12 anos. Peraí, é pedir, pelo amor de Deus, pro cara pagar o alimento para a cria que é dele, que é do gene dele. Então tá bom, então se castra e para então de ficar disseminando o gene por aí. Vamos ser responsáveis? Tô chamando a responsabilidade, mas vamos continuar. Fala, você pode ir preso, separado dos presos comuns, claro, que é uma prisão civil. Mas você pode ir preso. Então você pode ir preso se você não pagar a pensão. E quem é que vai pagar a pensão na sistemática legal, do jeito que está? É o homem. Porque a mulher é hipergâmica. A mulher vai saber negociar esse jogo melhor. E aí como é que fica? Peraí, deixa eu entender isso aqui que eu tenho que voltar, que eu não entendi. Peraí. O homem. O homem é preso. Por quê? Porque normalmente quem fica com a guarda do filho é a mulher. Porque o homem também não vai querer tirar o tempo dele, além de trabalhar, ter que ficar com o menino sozinho dentro de casa. Então, normalmente, isso fica para a mulher. Beleza. Aí, se ele não paga, ele vai preso. Achei que é o mínimo. Que o mínimo que eu acho que um pai tem que fazer é sustentar o filho que é pôs no mundo. Ah, e aí? Porque a mulher é hipergâmica. Então, quer dizer que se o cara não for... Não, se o cara for preso porque não pagou, a mulher vai dar um jeito porque ela é hipergâmica. Porque a mulher é hipergâmica, não é porque o cara não assumiu a responsabilidade que ela vai ter que trabalhar também e, de preferência, arrumar um homem que ela falhou também na hora de procurar o homem, porque também é a falha da mulher. Porque chegar num ponto que a mulher tem um filho com o cara e o cara vai preso porque não paga a pensão, porque a mulher também errou no processo seletivo. Porque ela foi burra também, porque se a hipergamia dela fosse boa, ela arrumava homem que tinha que ser preso porque não pagou pensão, não. Esse raciocínio não tá cabendo. Entendeu? Mulher que ela é boa na hipergamia dela, ela arruma um cara que vai alimentar o filho. Se essa aí o pai não tá alimentando, é porque ela errou na hipergamia. Ela arrumou um bosta, mas vamos continuar. A mulher vai saber negociar esse jogo melhor. E aí como é que fica? A gente vai dialogar, conciliar com este sistema, que é uma situação bem complexa. Nós vamos dialogar a partir... Você sabe por que eu sinto que o sistema está tão complexo? Porque os homens não estão fazendo papel de homem. Porque as mulheres pegaram e assumiram tudo. Só que elas não assumiram isso porque elas quiseram. Elas assumiram isso porque o homem saiu da jogada. Então, é simples. Mas aí, vamos lá, solução. Nós vamos conciliar a partir daqui. Mas o que os homens ganham com essa conciliação? Eu não acho que o momento dos homens seja um momento de conciliação, mas um momento de resistência. Com essa porcentagem de traição, não está dando para ter segurança parental. Como é que nós vamos falar de segurança parental? Ele deve estar falando da questão das mulheres que pegam os filhos e fazem alienação parental, né? Como é que vai ter conciliação parental se antes ele estava falando do cara que vai preso porque não paga pensão? Eu não estou entendendo. Eu não estou, porque o cara que ele já não paga pensão, você acha que ele quer a guarda do filho? Ele não está nem pagando pensão, que dirá até a guarda do menino. Eu não estou entendendo a linha de raciocínio. Né? Porque se o cara não quer pagar a pensão é porque ele não quer nem saber do próprio filho dele. Então ele também não vai brigar na justiça para ter o direito ao filho. Ele não paga nem a subsistência para a criança, o cara não tá pagando. Você acha que quer menino dentro de casa? Que é catarrento, mal educado, dentro de casa, mal criado, entendeu? Filho de divórcio, porque é problema. Se a mãe não tiver cabeça no lugar, vai criar um filho problema. Os homens estão perdendo ali na parte da escolaridade. Estão perdendo na parte das universidades. Existe um pouco cuidado em relação aos meninos enquanto gênero, enquanto os garotos que vão crescer homem. População de rua, população majoritariamente masculina. Tá, e aí, como é que faz? Cadê os pais?
Porque assim, eu já sei resolver isso é falta de pai. Porque é o pai que coloca o filho na reta. Eu fiz uma live esses dias explicando como é que funciona isso aí, tá? Que tem uma teoria da Marie não sei o quê, tem uma live minha que eu falo sobre isso, entendeu? Quando o filho não quer saber de estudar, quando o filho não quer saber de fazer uma faculdade, quando o filho está abandonado, quando o filho não quer saber de nada, que é um pouco essa geração Z toda, não é só homem, é homem e mulher da geração Z, né? Os nenéns, né? Isso é falta de pai. Isso é falta de pulso de pai. Porque a mãe, se deixar, vai ficar até os 30 anos dentro da casa dela. Ai, filhinho, o que você precisa hoje? Deixa eu arrumar a sua caminha. Essa é a base da Red Pill hoje. Entendeu? Agora, cadê o pai homem para virar e transformar o filho num homem? A gente sabe que não existe. Emissol, acho que são 11 milhões no Brasil de emissol. 50% tá dando divórcio. Então, cadê? Não tem figura masculina para criar as crianças. Entendeu? Aí nós estamos talvez na segunda, terceira geração de casamento que a cada 2, um se rompe. E não vem só culpar a mulher, porque quando se rompe um casamento, quem mais sofre são as crianças e os pais tinham que ser autorresponsáveis e saber sobre isso. Mas como nós vivemos num sistema, num país onde eu estou mais focada no meu próprio egoísmo, cheio de gente narcisista por aí, por causa da cultura americana, que isso é muito forte no Brasil, quem vem aqui para a Europa percebe a diferença, entendeu? Porque todo mundo tá só olhando para o próprio umbigo. Ah, mas aí não vai servir, qualquer coisa já está terminando o relacionamento. Mas será que os dois, o pai e a mãe, estão olhando para os filhos? Não. Será? Essa é a pergunta. Aí depois vira essa lambança. O pai não está presente, o filho é criado sem pai, o filho que é criado sem pai não quer saber de porra nenhuma. Vai para a Red Pill, né? É isso. Não existem, assim, movimentos sociais de apoio a que se crie asilos, né? Outro nome que se diz, mas locais de acolhimento para esses moradores de rua. Apesar de haver uma política aí de proteção à população de rua e um incentivo aí do STF para se ter. Mas como que você vai falar em conciliação? Qual conciliação? Qual conciliação, Selva? Eu acho que a conciliação aqui seria mais em prol da própria criança, né? De ter um pai presente para ajudar na educação do filho, dividir a guarda, virar para o pai e falar assim, você não pegou e pôs no fundo também? Porque eu não engravido sozinha. Não pôs no mundo? Agora você vai ser pai. Porque muitas vezes as mulheres também estão casando com crianças, né? Aí na hora que a criança faz outra criança, some. Entendeu? Tem isso também. E não é que tem mãe que tem isenta de estar educando mal o filho também, não, porque existe. Mas nós estamos falando aqui dos homens, né? Não é isso que ele está falando? O problema não é a falta de direito de homens. O que você está querendo dizer? É a conciliação com essas leis? Ah, mas aí... Por isso que eu acho que é incongruente. Ah, não, mas aí é conciliação com outras leis. Então é resistência, então não é conciliação. Porque você vai ter que resistir, você vai ter que lutar, você vai ter que colocar suas ideias para mudar as leis. Tá, vamos supor que a gente tem que fazer um pacote de leis masculinos para proteger o homem. O que seriam esses pacotes? Ficar mais tempo com o filho? Não pagar pensão alimentícia? Deixa que a mãe resolve? Bater tá tudo certo? É isso? É esse pacote de lei que é? Passa a mão na cabeça do homem se você fizer merda? É isso? Não tô entendendo. O que são direitos dos homens? Alienação parental é uma exceção. A Lei Maria da Penha ser uma fraude também é uma exceção. Divórcio, o quê? Uma realidade. Bastante realidade, porque a cada 2, um não dá certo, então é uma realidade. Se for para falar de resistência, nós temos que falar então de direito às crianças, porque, coitada, essas aí estão sofrendo bastante. Então é o recado que eu tenho para deixar aqui, não tem outra coisa. Qual que é o direito dos homens que a gente está falando? O que o homem sente que vai precisar mais? Eu não sei. Vocês que são homens aqui, vocês me escrevem abaixo. Que direito vocês querem? Vocês querem pensão do governo? Vocês querem que o governo pague a pensão a pensão dos seus filhos? Entrega para a mulher o dinheiro, para vocês não ter que trabalhar e pagar? O que vocês querem? Estou entendendo o direito que eles estão procurando. Para que haja mais igualdade no sistema legal. Essa última lei aumentou a pena de desrespeito da medida protetiva para 2 a 5 anos. Aumentou a pena. O que isso significa dizer? Que se o cara não cumprir a medida protetiva, ele vai ficar mais tempo
respondendo legalmente na cadeia ou whatever. É só isso. Então, se o cara andar na linha, tá tudo certo. Então, para que se preocupar que deu aumento de pena para medida protetiva? Se o cara tiver a cabeça no lugar e se o cara for uma boa pessoa, ele não tem que se preocupar, ele não vai descumprir a medida protetiva. Eles aumentaram a pena para quem descumprir, para o homem que descumprir a medida protetiva. Agora, a maioria dos homens são assim tão criminosos no descumprimento de uma medida protetiva, entendeu? Olha o caso lá do Lucas, mas a Cíntia. Eu não posso falar nada porque tem uma medida protetiva. Você não vê o Lucas falando. Assim como você não vê a Cíntia falando. Por quê? Porque se ambos falarem qualquer coisa, tá dentro da lei protetiva e eles vão ter que responder criminalmente, como diz, né? Esse aumento de pena. É por isso que ninguém tá falando nada. É por isso que teve aumento da medida protetiva. É só o descumprimento. É que nem aquela brincadeira que eu fiz diversas vezes no meu canal. Por exemplo, a lei do feminicídio, né? Que aumenta a pena por aquela condição da mulher, né? Você mata a mulher? Não, não mato. Você já matou alguma? Não, nenhuma. Então, para que você está preocupado com o aumento da pena se matar a mulher se você não é um criminoso? Se fosse os homens que matassem mulher pela condição de ser mulher, esses aí é que devia estar dando grito e falando assim, aumentou a pena, aí agora vai ser difícil, eu vou matar a mulher e agora eu vou ficar mais tempo na cadeia. Mas aqui, você é criminoso? Não, não sou. Então, para que você está preocupado com o tamanho da pena? Não entendo, não entendo. São 2 a 5 anos ou 3 a 5 anos. Acredito que saia de crime de menor potencial ofensivo, não é mais. Então vamos dizer que você ganha uma medida protetiva, uma medida protetiva que pode ser estipulada até mesmo pelo policial, se não tiver. Gente, deixa eu explicar uma outra coisa, tá? Eu encerro porque tem muita coisa aqui que não tá dando pra engolir. Vocês sabem por que existe prisão de lei protetiva? Quando tem a medida protetiva e eles aumentaram a prisão? Tem homem que descumpre a lei protetiva e mata a mulher. Porque ele vai lá de vingança, porque a mulher entrou na Lei Maria da Penha e depois vai matar ela. Então, imagine os casos que tem mulheres que elas apanham. Um belo dia ela vai para a delegacia e fala assim, eu tô apanhando. Quando eles vão e lançam essa questão da medida protetiva para o cara ficar afastado da mulher, tem cara que chega lá, por raiva da mulher, por vingança da mulher, vai lá e mata a mulher. É por isso que eles aumentaram as penas da lei protetiva. E é aquilo que eu falei, você não tem que se preocupar com algo se você não é um criminoso em potencial. Se você vai cumprir o que está na lei, pronto, acabou. Aí tem uma medida protetiva de se afastar ou de não falar nada. Se afasta, não fala porra nenhuma e pronto, morreu, espera o processo terminar. Entendeu? Eu acho que é tão simples quanto isso. Vou terminar de ouvir, porque tá muitos absurdos aqui. Delegado no local. Essa medida é de afastamento do lar. De certa forma, a mulher consegue montar um jogo ali para que você esteja num local bem próximo dela. Apesar de que, se isso acontecer, a jurisprudência do STF, se for dolosa, não vai entender como descumprimento de medida protetiva. Mas aí é uma questão de provas. Ou seja, se a mulher fraudar as próprias medidas protetivas, fazendo com que você fique próximo dela, sendo que você não quer, simplesmente vai te colocar no crime de desrespeito de medidas protetivas, mas aí vai virar uma questão de prova. Como nós vamos conciliar? Nós vamos conciliar em quais termos? É isso que a Red Pill não está falando mais. É isso que virou uma... O próprio problema que ele colocou tem solução. No próprio problema ele resolveu. Não estou entendendo. Coisa de shaming de mulher. Mas e o debate sério? E o debate, quais termos que são termos conciliatórios? E aí não é conciliação. Porque se não está pronto um sistema que é bom para os dois, como é que você vai falar em conciliar? Você tem que lutar. Você vai ter luta de gênero, não conciliação de gênero. É muito perigoso você falar em conciliar num sistema atual que não tem nem natalidade. As pessoas não estão nem nascendo. Gente do céu, que bagunça de conclusão de pensamento. Que bagunça. E olha que eu gosto muito dos vídeos que o Igor faz, com os dados, as estatísticas e tudo, eu gosto pra caramba, mas que bagunça de pensamento. Eu não tenho o que mais dizer com relação a isso. Que bagunça. E olha que ele pegou um corte da selva que, honestamente, o corte não tem nada, completamente sem contexto.
Eu teria que ir lá nesse podcast, assistir o negócio desde o início para entender o que é que tá na cabeça da Cel que ela tá falando ali. É completamente sem contexto. Um corte ruim, sem contexto. Reclamou por coisas que um homem de bem não tem que se preocupar. Ele vai defender o quê? Vai defender o cara da favela que todo final de semana, o Shed, né, tá comendo 3, 4 diferentes e não tá assumindo os filhos que ele tá fazendo por aí, é isso? Porque só se for isso, né? Porque é esses aí que estão descumprindo medida protetiva, é esses aí que continuam batendo a mulher depois de uma medida protetiva, às vezes até mata. Esse é o nível dos homens que normalmente descumprem as medidas protetivas. Ah, porque a mulher manipula o lugar para estar perto do homem, que não sei o quê. Caraca, essa mulher é um gênio. Essa mulher tem que entrar pra CIA. Meu Deus do céu. Tudo bem, cidade pequena pode até trombar mais vezes, né? Mas eu acho que o pessoal tem que começar a ver mais assim, uns processos reais assim mesmo, sabe? Ver como é que funciona os 90% dos casos, porque esses caras estão vivendo fora da realidade. Eles estão vivendo de exceção. Enfim, deixei a opinião de vocês. Por hoje é só. Take care.